você que nos acompanha. São 3 horas e 11 minutos, horário de Brasília, direto da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. O nosso Bendita Hora. Muito boa tarde para você e para todo o Brasil. Eu, Hugo Rocha, estou substituindo o Padre Marcos na apresentação do Bendita Hora. O Padre Marcos está de férias e falou: Hugo, vai lá, cuida do meu povo. Eu estou aqui humildemente entrando na sua casa agora para tratar dos melhores temas com os melhores entrevistados neste que é o programa mais agradável das tardes da TV brasileira. E nós começamos agora apresentando para vocês um pouco dessa mesa seleta que se apresenta no programa de hoje. Eu começo falando agora dela, Luana Couto, psicóloga formada pelo Centro Universitário Milton Paiva em Minas Gerais, que ao longo da sua trajetória dividiu parte do tempo dedicando atendimento clínico, educação parental, neurociência e antropologia do consumo. Seja bem-vindo, Luana. Obrigada, boa tarde para todos em casa, tudo bem? Para todos os meus colegas aqui na mesa. Seja bem-vinda, nós vamos falar muitos temas pertinentes para esse começo do ano. E ao lado da Luana está o Dr. Aônio Vieira, ele que é professor de prótese dental e especialista em implantes dentários. É professor há mais de 43 anos e tem experiência há 46, é isso, Aônio? Pois é, Hugo. Começando o ano com o pé direito aqui no Bendita Hora. E eu trouxe para você aqui, para a família, o livro Sorrir Faz Bem. E um fio card aqui, o fio dental. Olha, um fio card, o livro. Obrigado, doutor. Bom estar com vocês aqui, começando o ano. É uma bênção para mim poder estar no programa. Benção. Gratidão. O livro chama Sorrir Faz Bem. E aí o doutor Aônio chegou aqui hoje sorrindo e com uma alegria que vocês já receberam ele aí em casa, que é contagiante. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui, assim como também estou com os nossos outros convidados, que eu continuo apresentando aqui, porque ao meu lado direito, esquerdo para você, o doutor Reinaldo Cataiose, ortopedista, especialista em joelho e fixador externo. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, obrigado aí, é um prazer estar aqui mais uma vez no programa, uma honra aí, o convite. A honra é nossa. Nós vamos falar muito sobre joelhos, porque é um local muito sensível da parte do corpo, não é? Entende, já trouxe até um manequim aqui pra gente falar bastante coisa do joelho. Isso aí. E para conciliar uma vida de bem-estar, e principalmente no começo do ano, que é o período em que a gente mais faz as promessas de começar bem, fazer com que a saúde esteja em primeiro lugar, Leonardo Malaquias, treinador especialista em emagrecimento. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, boa tarde a todos que estão em casa, boa tarde a todos os convidados que estão aqui. Gratidão pela... A gente fica honrado de recebê-lo, a primeira vez do Leonardo aqui no nosso programa, e a gente fica muito feliz sempre de contar com novos integrantes da bancada e, claro, com a presença diária e fiel de vocês. Nós vamos agora ao pensamento no dia e vamos colocá-lo na tela agora. Não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que você tanto almeja abrir. Isso é muito interessante porque quando a gente fala de mudança neste período do ano, é muito significativo. Todo mundo tem metas, né? Todo mundo tem lá no fim do ano, no começo do ano, aquelas tradicionais metas que a gente cria. E muita gente ou deu o primeiro passo lá no ano passado ou vai dar este primeiro passo agora. Então, essa frase, ela é importante a gente começar este programa. Eu já aproveito, depois de dizê-la, que eu desejo a todos vocês, que vocês deem esse primeiro passo, que vocês abram as portas necessárias, porque as portas só abrem graças ao nosso esforço. Então, faça de 2026 um ano de escolhas, a escolha pessoal. Faça a escolha de você. Eu ouvi no fim do ano passado o bispo auxiliar do Rio de Janeiro dizendo que a gente deve se escolher todos os dias. E no meu vídeo de fim de ano eu disse às pessoas: escolha-se, faça a escolha pessoal diária de você. Você não acha que é isso, Luana? Eu acho que a gente também tem que revisitar aquilo que a gente já veio escolhendo dos anos anteriores e que a gente tem que manter. Porque dá também aquela sensação de que sempre tem que zerar tudo, né? E tem coisa que tá dando certo, a gente também tem que valorizar o esforço, né? Exato, tem coisa que precisa ser valorizada e dar sequência. E agora, dando sequência ao programa, nós celebramos hoje na Igreja Católica o Dia de Reis, marcando a visita dos 3 reis magos, Melquior, Gaspar e Baltazar. Eles visitam o menino Jesus e a enquete de hoje é a seguinte: qual solenidade da igreja é marcada pelo Dia de Reis? Solenidade de Maria ou a Epifania do Senhor? Você vai votar pelo nosso Instagram oficial, que é @programa Bendita Hora. Lá vocês vão votar
qual é a solenidade da igreja marcada pela visita pelo Dia de Reis. E daqui a pouco, no fim do programa, a gente vai falar o resultado, se você acertou ou não. É muito fácil para vocês que têm um entendimento do cristianismo e todos acompanham a nossa casa, sabem muito bem a data. Mas eu quero ver como vocês vão sair. E nós vamos nos sair muito bem a partir de agora, porque nós vamos começar com as notícias do nosso programa. E neste primeiro programa ao vivo meu, porque ontem foi o Frente a Frente, mas já está gravado todo mês, aqui ao vivo nós começamos então com entusiasmo na primeira notícia. Vamos lá. O que todo paciente cardíaco precisa saber antes de fazer implantes dentários? Tem muita coisa que os pacientes precisam saber antes de fazer um implante dentário, mas especificamente, doutor Aônio, quais os cuidados na hora de fazer um implante para os cardíacos? Para os cardíacos, ele precisa passar por um cardiologista primeiro para ele poder dar o aval para poder fazer a cirurgia. E a pessoa precisa estar com a parte bioquímica do organismo em condições de poder receber um implante. Você veja que um paciente que tem colesterol alto ou triglicérides alto, isso aí afeta no sucesso do implante. Então a gente precisa equilibrar a pessoa, uma pessoa que tem uma glicemia alta. Então a gente precisa equilibrar, deixar o paciente em homeostasia, equilibrado, para poder partir para a cirurgia. Porque a parte do implante não existe, eles falam, né? Teve uma rejeição do implante. O implante não sofre rejeição. O que acontece é um mau planejamento. A pessoa não estava com a boca em condições de poder receber o implante. E para a pessoa ter uma doença periodontal, tem as bactérias da doença periodontal no periodonto, na boca. E a partir do momento que você faz o implante, aquela bactéria que está presente, ela acaba entrando no nicho do implante e contamine, a pessoa perde o implante. Então, até para isso, a pessoa precisa estar com a boca em ordem. Porque 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados pelos problemas de gengiva e de cárie dental. As pessoas nem imaginam. Às vezes a pessoa é cardíaco, ele está com o colesterol baixo, triglicérides baixo, mas ele tem doença periodontal. E a miocardite é um desses perigos? Sim, a miocardite, a endocardite bacteriana. Então a pessoa precisa estar totalmente equilibrada para partir para a cirurgia. Não pode ser feita assim, na louca. A pessoa precisa primeiro equilibrar o paciente, precisa ver se o paciente tem quantidade óssea e qualidade óssea suficiente para poder receber aquele parafuso, aquele implante, né? Então a gente equilibra o paciente e parte para a cirurgia. Nesse processo de implante existem etapas, não é? Há um processo que é feito na parte óssea, como é que chama esse processo inicial? Que é um implante temporário antes do fixo, não é? Não. Já é agora? Já para o implante. Inclusive, hoje, a tecnologia dos implantes evoluíram muito. Hoje a gente faz cirurgia de implante guiada. Olha. Então você não precisa nem abrir o tecido. Se o paciente tem quantidade óssea suficiente, é feito um escaneamento dos dentes do paciente ou da prótese, o paciente usa uma dentadura, escaneia a prótese dentária, é feita uma tomografia computadorizada do tecido ósseo e um software vai fazer esse planejamento para a gente. Juntamente no computador é feito essa guia cirúrgica. Essa aqui é a guia para ser feito um implante dentário. Certo. Aí ela é colocada, é feita uma asepsia nessa guia antes da cirurgia, esterilizada. Ótimo. Então o implante já é colocado... Ele é colocado sem incisão e depois também não precisa sutura. Olha, é muito mais prático e moderno, então. É muito moderno. Tem um custo. Claro. Mas vale a pena o custo para o pós-operatório desse paciente. É mais rápido, né? Ele não vai sofrer depois, porque toda incisão tem a cicatrização. É um processo complicado. É um processo tranquilo para o paciente. A cirurgia em si, o ato cirúrgico, não passa de 5 minutos de um implante. E reduz também, né, o risco de infecção. Reduz o risco de infecção e a cicatrização também é tranquila, porque a gente já coloca um cicatrizador. Ô, doutor Aônio, o senhor citou dentadura, não é? É a prótese total removível. Isso
ainda é utilizado ou já não existe mais? Não, existe e é utilizado para quem às vezes tem medo de fazer uma cirurgia, ou um receio, ou não tem quantidade óssea suficiente. Ah, tá. Apesar que isso também não é uma restrição, porque existem os enxertos ósseos. A gente faz enxerto, aguarda a cicatrização desse osso em cima do outro osso, a formação óssea do paciente. Aí a gente parte para fazer a cirurgia do implante. E hoje também está super evoluído. Antigamente a gente utilizava banco de ossos. Hoje tem os biomateriais que substituem o tecido vivo, né, de banco de ossos, ou às vezes o próprio enxerto autógeno, que era retirado do ilíaco. Hoje a gente faz pelo computador também, faz o bloco, aquele bloco é colocado na cirurgia, um bloco de biomaterial, e com células-tronco, é colocada essas células-tronco, né, que vão induzir a formação óssea, né, e ajudam. Então a pessoa tem menos tempo de... Ô, doutor Aone, eu fiquei feliz de saber que a gente tem uma evolução significativa. Meu pai passou por um implante, isso faz mais ou menos uns 5 anos, mas não era tão tecnológico como o senhor falou agora. E você vê que num curto período de tempo as coisas evoluem significativamente. Eu vou voltar com o senhor. É impressionante, Hugo, assim, é coisa assim é muito rápido. É rápido, é instantâneo. Tecnologia. Isso é bom. E ver que o doutor Aônio tem propriedade para falar do que ele está falando aqui agora no programa. Tem a próxima notícia agora, para a gente continuar discutindo no nosso Bendita Hora. Como vencer a preguiça e iniciar o ano se exercitando? Tem que vencer a preguiça há muitos anos, né? Mas, Léo, dê essa dica aí que eu estou precisando também. Eu e um monte de gente aqui no estúdio está querendo iniciar o ano com dedicação. Como é que a gente faz isso sem procrastinar? Primeiramente, mentalizando, né? Mentalizando como vencer aí a preguiça, que é um estado. Você tem que sacudir a poeira ali e dar um start, né? Dependendo do grau da onde você estiver. Se estiver sedentário ou se já pratica alguma coisa, é um pensamento, é um ato. Eu, por exemplo, sou sedentário, não faço absolutamente nada. Se a gente for, vamos seguir meu exemplo, quem está em casa também está no mesmo estado que eu, não fazemos nada. O que nós precisamos fazer para começar de fato? Para começar de fato, tem que ver como é que está a sua saúde. Ah, tá. Então tem que ir no médico, tem que ir num cardiologista também. Procurar um especialista, um médico, para ver como é que você está de saúde. Ele vai te pedir uma porção de exames para você fazer. Aí você vai tomar uma bronquinha, se tiver de tomar, né? E vem procurar a gente. Ótimo. Daí surge uma conversa. Obviamente, nada obrigado. Mas, como de responsabilidade da gente, de nós professores, a gente avisa, a gente fala, ó, se você quiser continuar nesse estado que você tá tudo certo. Você coloca a sua conta em risco, mas você vai ser cobrado no futuro. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes, a gente, principalmente quem não faz nada, fala assim, agora eu vou começar. Então, eu vou fazer 7 dias na semana na academia, eu vou correr, eu vou fazer natação, eu vou fazer triatlo. Isso não é o mais indicado, né? Até porque a gente se cobra tanto no início e não sabe que não tem agenda para isso tudo. Procura fazer uma meta factível ali. Vou uma vez na semana. Ótimo. Tá tudo certo. Vou fazer uma caminhada de 15 minutos. Tá tudo certo também. Não faça metas que você não vai cumprir. 7 dias na semana, mas nem quem treina. 15 quilômetros de caminhada. Não dá. Faz 500 metros, 1 km, vai e volta. Se começar já tá bom demais. Começando já show de bola já. Isso é bom. E hoje em dia tem muito daqueles aplicativos, mas a inteligência artificial também, a gente tem muita gente conversando com ela e tudo mais. Você acha que, num primeiro momento, se a pessoa não quiser fazer um investimento nesse sentido, vale a pena dar uma arriscada nesse sentido, de buscar um treino leve, alguma coisa inicial sozinho? Vale a pena. Mas você tem que buscar o conhecimento correto. Tá. Porque muitas das vezes a inteligência artificial vai te passar algo superficial. Porque existe uma coisa chamada individualidade biológica. Perfeito. Então,
Ele vai montar um treino, mas vai montar um treino diante daquilo que você falou para ele. E às vezes a gente não tem muita destreza com a IA, né? A gente tem que fazer uma pergunta assertiva. Muitas vezes a pessoa faz uma pergunta muito aberta. Aí vai lá e despeja aquilo e é aquilo que está certo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Essa individualidade genética é interessante você abordar, porque assim como você vai fazer uma cirurgia e cada caso é um caso, na busca pela melhora da saúde também, não é? Isso é muito bom. E a gente vai falar de saúde daqui a pouco, continuar falando, mas eu tenho que falar com vocês com uma pessoa que Quero mandar um abraço para quem está acompanhando nós, direto do Paraná, para todo o estado do Paraná que nos acompanha. Um beijo para vocês, porque eu sei que a nossa audiência aí está altíssima e eu não posso deixar, obviamente, de mandar um abraço para essa terra tão querida. A Luana falou, você tem um sotaque mineiro? Eu não sou de Minas, eu sou do interior de São Paulo. Então, um abraço para Minas Gerais também, que a gente ama tanto, mas especialmente ao Paraná. Para o pessoal do interior de São Paulo também. Interior de São Paulo, vai para todo mundo do Brasil inteiro, mas especialmente para esses que eu falei para vocês. E nós vamos dar sequência conversando com vocês para mais uma notícia. Vamos lá. Nós temos agora transtorno de ansiedade generalizada. A TAG deixa pessoas em alerta. Luana, as pessoas já ficam em alerta 24 horas, porque como você fica parado com isso aqui na tua cara o tempo inteiro apitando notificação, você já fica em alerta. E quem tem TAG, eu acho que fica em alerta 3 vezes mais, não é? Como que faz? Primeiro, vamos entender, né? Transtorno de ansiedade. Gente, o mecanismo da ansiedade, ele é o mesmo do medo, né? E o nosso cérebro, ele é preparado para nos preservar. Então, a gente sente medo. Sentir medo é algo saudável, tá? Para quê? Para que a gente possa ficar com o pé atrás, para que a gente possa buscar formas de proteção, para que a gente possa, de fato, não se colocar em situações onde a gente possa, inclusive, se expor ao risco, inclusive, de morrer. Agora, o que acontece? Quando eu tenho um medo saudável e uma ansiedade saudável, quando existe um objeto real. Então, eu tenho medo de uma ameaça que está ali eminente para acontecer. Uhum. Quando é uma ansiedade saudável, amanhã eu vou para uma festa, vou viajar, ou eu vou fazer uma prova e eu estou ansioso por isso. Então, eu tenho ali algo realmente... concreto que vai acontecer. Exatamente. Quando a ansiedade, ela já começa a virar uma preocupação. Quando ela pode ficar subjetiva ou não ter o objeto. Então, por exemplo, eu já estou com aquela sensação da ansiedade, eu acordei, vou para o trabalho, já estou sentindo todos os respondentes que a ansiedade gera no corpo, só pelo fato de sair de casa. Aí você começa a imaginar um monte de coisa. Exato, e já posso ter pensamentos intrusivos a partir disso. E quando ela se torna generalizada, então assim, tem pessoas que podem ter o transtorno de ansiedade em relação ao trabalho, em relação a olha, vai vir agora o Natal e eu sei que vão vir pessoas da família que geralmente dá aquele problema, então gera uma ansiedade, entende? A pessoa já começa a ter palpitação. Mas quando se torna para qualquer generalizado, olha, eu vou dirigir, eu vou trabalhar. E aí, por que é um transtorno? Porque começa a gerar prejuízos sociais, pessoais, profissionais. Essa pessoa começa a perder produtividade, ela vai deixando... Sabe aquela situação que antes você sentia coragem de fazer? Então, assim, olha, eu vou me inscrever para um concurso. E agora a pessoa fala assim, não vou mais, porque eu acho que se eu passar, eu vou encarar tais situações, eu vou ter de novo um chefe abusivo. Você sofre antes de acontecer. E a pessoa, ela já fica evitando, ou ela fica já sentindo o que seria se aquela situação acontecesse. Nossa. Então, de fato, o transtorno de ansiedade generalizado, ele já é algo mais grave. Ele já começa, de fato, não só a afetar essa questão da mente acelerada, mas também a prejudicar o corpo, porque essa pessoa ela começa a produzir mais adrenalina, ela começa a ter mais hormônios ali que vão afetar o corpo dela, que vão inflamar o corpo dessa pessoa e que eventualmente vai abrir portas para doenças que são oportunistas ou que pode até mesmo somatizar, né? Que é quando, de fato, ela vai ter algum desdobramento no corpo em função dessa questão emocional. E como que faz para tratar a TAG? É possível? Primeiro quando você começa a perceber que esses sintomas, eles não
tem a ver com algo que é real, que de fato existe, é um alerta. Então você pode começar a pedir ajuda. É bloqueando a partir daquele momento. Você tem que começar a pedir ajuda. E terapêutica, para quem tem fé também, porque são coisas que se somam. Fazer atividades físicas, porque também ajuda aí para a questão de você ocupar a sua vida com coisas positivas e que também vai trazer um novo repertório, né? E a partir daí começar primeiro, né? Buscar essa ajuda para estancar o que está pegando e ao mesmo tempo tratar as causas. Muito bem. Você acha que o excesso de redes sociais pode causar isso? Porque, Pode. por exemplo, tem gente que às vezes se limita a fazer publicações pensando, se eu publicar isso aqui, vão me atacar. Se eu publicar tal coisa, vão falar tal coisa. Isso também pode gerar isso nas pessoas? Pode, como a questão de ser mais um gatilho, né? Tá. Porque hoje, realmente, a rede social, ela tá um ambiente que nem sempre é saudável. Né? E você tem que ter muita sabedoria. Eu vou dizer que essa análise que você acabou de fazer, ela pode ser saudável, porque tem a ver um pouco com sabedoria, mas em excesso, quando ela começa de fato a travar a sua vida, ela também pode ser algo assim para você ficar um pouco em alerta, né? Muito bem, que bom saber, ainda mais esse ano, que é um ano que vai ter Copa do Mundo, que tem eleição, que tem um monte de feriado, aí você tem que ficar pensando, meu Deus, se eu posso, eu não posso, mas pensar se isso não pode dar uma tag aí, né? Posso dar uma dica? Claro. Se você usa determinada rede social ou se você está em determinados círculos e começa a sentir palpitação, começa a sentir mal, porque você tem que pensar demais, um desdobramento. Você tem que pensar demais no que vai acontecer se você fizer tal coisa. Repense em não gastar tanta energia ali. Entende? Saber. Ótimo. Faça outras coisas. Vamos ler um livro legal. Muda, né? sintonize em outra Exatamente. coisa. Assiste o Bem Vamos da assim, Hora. exatamente. Vem rezar com a gente, Amigos fica que coisas você tem que boas. pensar demais no que você vai falar, que você tem que pisar em ovos. Não. Então, vamos trocar e colocar ir só até a segunda página e falar: oi, e como está o tempo? Exato. E escolha sentar para almoçar com pessoas onde você se sente leve, onde você não precisa ter que ficar pensando demais. Calcular a sabe? fala. Muito bem. Próxima notícia para a gente dar sequência no nosso programa, nós vamos falar agora dor ao subir escadas. O que pode estar acontecendo com o seu joelho? Ei, doutor Reinaldo, o joelho é um problema. Subir as escadas com o joelho doendo não dá, né? Não dá. É ruim tanto às vezes para subir quanto também para descer, né? Exato. As escadas, né? Acho que descer é mais complicado até, não é? Às vezes a dor é maior para descer do que para subir. Geralmente é assim. E esse tipo de queixa também a pessoa sente muito incômodo até para ficar sentado muito tempo também, né? Aí eu até trouxe o manequim aqui que eu acho que pode ajudar um pouquinho para esclarecer, né? O joelho, é uma articulação complexa, assim, a gente tem que entender que a gente tem esse ossinho na frente que é a patela, né? Então, uma das causas mais comuns de dor na frente do joelho, que é essa dor que dá pra gente subir ou descer escadas ou ficar muito tempo sentado, está relacionada à patela, principalmente a parte de trás da patela, que seria onde a gente tem a cartilagem, né? Senti dor agora. Por quê, né? É a famosa doença aí que todo mundo, muita gente sabe, mas não sabe dizer muito bem o que é. É a condromalácia, né? Que é essa lesão na cartilagem da patela. E por que essa dor acontece na hora de subir ou descer escadas? Porque nesse momento, quando a gente vai fazer essa flexão do joelho, né? A gente vai fazer esse movimento de flexão aqui do joelho, é a hora que a patela ela encaixa na frente do fêmur, nessa região que a gente chama de tróclea femoral aqui. Então, quando a patela encaixa aqui, se você tem uma lesão na cartilagem, a carga da energia passa a impactar no osso, né? Então, na cartilagem a gente não tem sensibilidade nenhuma. Mas quando no osso essa energia do impacto vai para o osso é muito sensível e a gente sente dor, né?
Nós falamos há pouco sobre exercícios físicos, não é? E o joelho, a gente consegue identificar muito ele, se ele está com problema ou não, nos exercícios físicos, não é? Sim, também é uma outra maneira, né, que a pessoa vai buscar o médico, exatamente porque começa a fazer alguma atividade física, quer sair do sedentarismo, e muitas vezes a pessoa não tá, precisa às vezes da ajuda, né, de um personal, de alguém para observar. Às vezes a pessoa vai executar um movimento também de uma forma errada e acaba machucando o joelho. Mas essa dor também para fazer atividade física é muito comum da condromalácia. E aí a gente tem que entender bem, né, esse mecanismo de funcionamento da patela, que a gente indica muito, assim, exercícios de fortalecimento. A gente tem uma relação muito direta com o treinador, com o fisioterapeuta, porque cada caso é muito específico. Tem gente que tem alteração anatômica, às vezes o desequilíbrio muscular leva ao mau funcionamento da patela, e aí isso vai gerando o desgaste dessa cartilagem, que vai gerando dor, né? Hoje a prevalência aí de condromalácia na população em geral é até de 50%, né, da população. Então, é um sintoma muito comum isso aí, que acho que vale a pena ter uma atenção grande. E, doutor Reinaldo, por que a gente tem tanto problema no joelho? É porque a gente anda errado? Porque a gente compra sapato errado? O que é? Qual que é o problema de sentir tanta dor? E não é uma coisa... todo mundo ou conhece ou já sentiu alguém que tem problema. Meu pai fez cirurgia do joelho, nos dois, inclusive. O joelho, ele, das articulações do membro inferior, né, ele é uma articulação que ele é um elo de ligação entre o quadril e o tornozelo e pé, né? Então, às vezes, problemas em articulações vizinhas podem levar a alterações degenerativas do joelho, né? Então, o joelho ele é meio uma resultante das forças todas do membro inferior, então o joelho acaba sendo muito agredido, né, dessas articulações. As lesões de joelho no membro inferior, elas predominam mais também, né, em relação ao quadril, tornozelo, o joelho acomete mais. Eu acho que hoje também está muito relacionado, as pessoas hoje, né, a gente até estava falando de rede social, muita gente hoje vai buscar informação em rede social para fazer uma atividade física, ou sentiu uma dor, deixa eu ver no Google o que é, né? E vai lá e isso fica meio negligenciado e com o tempo isso vai piorando, vai agravando, né? Esse estágio da lesão. A pessoa está com dor, ela vai e pergunta pro ChatGPT, o que eu tenho? Eu estou sentindo tal coisa. Não é assim, gente, tem que procurar um especialista. Tem que saber, né, com seriedade. Sim, exatamente. Duas coisas que eu quero falar agora. Primeiro, se você tem dúvidas dos nossos especialistas, dos temas que nós estamos tratando, você manda no YouTube, YouTube, @TV Rede Vida ou @Programa Bendita Hora. Você manda a sua pergunta lá. E agora, o Padre Marcos, ele deixou um recado para vocês acompanharem aqui no nosso programa. Que bom ter vocês aqui no nosso Bendita Hora. Nós estamos com o nosso programa, depois desse recado do Padre Marcos, a gente dá sequência ao nosso programa aqui. E como vocês sabem, o nosso programa tem aquela música de encerramento que os nossos convidados é que escolhem. O Dr. Aônio é o número 1, a Luana é o número 2, o Léo é o número 3 e o Reinaldo, o Dr. Reinaldo, é o número 4. Nós vamos descobrir agora quem vai escolher a música para encerrar o nosso programa. Vamos ver. Vamos descobrir, já pensaram na música? A música é muito bom, é muito legal encerrar o programa, que é o número 1, Dr. Aônio. Ai, Dr. Aônio, que música que o senhor quer encerrar o nosso programa? Trembala. Trembala? Ai, que linda. Não lembro, Ana Vilela, não é Ana Castela, é Ana Vilela. Trembala vai encerrar o nosso programa de hoje. Muito boa, essa canção tem um significado muito bonito. E nós vamos dar sequência aqui com as nossas notícias. A diferença entre prótese dentária e implante, seguindo com o Dr. Aônio falando. Pois é, Hugo. Você sabe que realmente os dois são próteses, né? Sim. Ah, é? Um é prótese de raiz, que é o implante, que eu trouxe aqui um macro modelo. Nossa. E o implante dentário, que fala, é uma prótese de raiz. Certo. Então é colocado a prótese no osso, em cima dessa prótese de raiz é colocado um componente protético. E em cima desse componente protético é colocado a prótese dentária, na verdade, a coroa do dente.
E a gente consegue, não necessariamente para você ter restabelecer, fazer uma prótese total, você precisa ter um implante para cada dente. Ah, é? Na parte inferior, com 4 implantes, aqui tem 5, a gente consegue colocar a arcada toda em cima de 4 implantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar, vou ficar do lado do senhor, nós vamos virar para essa câmera aqui, pra quem está em casa, sim. é muito Aí importante ver melhor. todos esses pontos, Opa. porque então a gente tem 5, né? Tem 5, mas mas pode com ser 4 implantes na parte da mandíbula, consegue-se fazer uma prótese total. Ótimo. E na superior, isso aqui é aparafusado. E detalhe, essa prótese aparafusada, ela precisa também ter uma manutenção de 6 em 6 meses, porque esses parafusos podem soltar. Ah, tá. Então, Eu ia perguntar se enferrujava. Não enferruja, mas de 6 em 6 meses o paciente precisa ir no profissional para poder dar o ajuste, ver se soltou o parafuso. E no superior, 6 implantes consegue-se fazer a arcada toda. Muito bem. A parte de cima é mais sensível, é por isso ou não? É porque o osso superior é um osso que ele é mais poroso, diferente do osso da mandíbula, que é um osso mais duro. Muito bem. Então é necessário. Existem até umas técnicas com 4 implantes para colocar, que é o all four, aí coloca-se a prótese total, mas aí você precisa ter osso suficiente para poder receber. Vamos pegar aquela maquete Esse aqui, que você mostrou, eu vou mostrar para quem está em casa, eu acho que é importante a gente mostrar novamente. Ó, então aqui, o implante dentário é um parafuso de titânio que é colocado no osso. Em cima desse parafuso de titânio é colocado um componente protético, que tem um parafuso passante, que aparafusa o componente no implante. E em cima dele é colocado a coroa, que é a prótese dentária. Que maravilha, pronto. Então tudo é prótese de raiz e prótese de dente, de coroa. Legal. E é muito pequeno, né? Não é? É bem sutil, ele é bem pequenininho. É semelhante a esse aqui, ó? É, bem pequenininho. É semelhante a isso aqui, é um pouco menor. Ele tem de comprimento de 8 milímetros, 10 milímetros o comprimento do implante, e o diâmetro de 3 a 5 milímetros de diâmetro. Ou seja, como vocês estão ouvindo coisas minúsculas, não dá nem para perceber. É que esse é um macro modelo, é que nem o joelho do Reinaldo. É, exatamente. O senhor falou alguma coisa na matéria anterior, que é o seguinte, é o fato de que, agora pode voltar ao local certo, cada vez menos invasivo, está cada vez mais tranquilo. Tranquilo. Isso é muito bom. Isso é bom. Agora, tem um ponto que eu falei com ele aqui nos bastidores, sobre a questão assim, qual a melhor forma de evitar tudo isso? Porque eu acho que a prevenção é melhor, né? É a manutenção. Dos fixos, dos normais. Dos dentes primeiro, né? Para não perder os dentes. E começa-se com ela, tá até comentando que ela leva os filhos a cada 6 meses no dentista, e tá certo. E outra coisa importante é dar água da rede de abastecimento para as crianças, porque ela tem flúor e evita que dê cárie. Então, às vezes, os pais, pensando que dando água mineral para os filhos estão fazendo uma grande coisa. Não, dá água do filtro, que é mais barato, e você está fazendo um bem para os seus filhos. Um dado muito interessante que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem. A água com flúor é uma coisa que o Brasil é um dos poucos países no mundo que possui. Não é? Graças ao estudo dos inúmeros médicos dentistas do nosso país, levou-se a implantação do flúor na água. Na década de 70. E eu acompanhei, Hugo, a fase não flúor e a fase de flúor. Então, os pacientes, depois que nasceram na década de 70 para frente, o índice cariogênico deles diminuiu assim muito, muito, muito. Em Araçatuba, a família Saliba foi a responsável por colocar flúor na água, e na cidade de Presidente Prudente, a irmã do meu amigo Stanley foi a responsável. Por isso estou contando um dado aqui que eu acho que é muito legal falar. Parabéns para a família aí que Obrigado. Essa ideia maravilhosa. Eu tenho certeza de que eles estão assistindo a gente vai dar sequência no nosso programa depois dessa informação, que é importantíssima. Mas para mais uma notícia importante, nós vamos seguir aqui no Bendita. Como emagrecer sem flacidez? Eita, nós vamos voltar. Só pergunta boa, né, Léo? Só fácil. Léo, emagrecer sem flacidez é difícil ou não?
Sem flacidez, não é difícil. Se você tiver uma boa alimentação, focando principalmente na proteína, você consegue um emagrecimento mais saudável. Obviamente que depende de muitas coisas, mas para você não ter uma flacidez severa, focar em proteína e fazer a famigerada musculação, que a galera não gosta. Mas tem que fazer. Infelizmente, é a dipirona que eu falo. Ô Léo, quando a gente emagrece através de uma musculação, isso naturalmente já evita ter flacidez? Grande parte das vezes, sim. A maior parte. Né? Dependendo da idade da pessoa, se for homem ou mulher. Infelizmente, as mulheres sofrem com isso, né? Um pouquinho mais. Mas, tranquilo. Fazendo musculação e tendo um propósito ali na sua alimentação, você consegue emagrecer sem essa flacidez. Um pouquinho, talvez, mas a maioria das vezes dá pra controlar isso. Léo, tem muita gente que te procura, depois de usar, a gente falava isso antes do programa começar, depois que está aplicando as canetas de emagrecimento, que não são para emagrecimento, mas acabam usando. É o tema depois? Ah, tá. Ainda bem. Tem muita gente que te procura depois de um emagrecimento rápido e aí, obviamente, a flacidez aparece, né? Como que você concilia? Porque o correto, nos casos, eu fiquei sabendo, não sou especialista nisso, mas já ouvi que você tem que usar a caneta, mas aliado com exercícios, não é? E com alimentação. A alimentação também. Tudo agrupado. Não posso comer pizza e usar caneta. Até pode. Com um planejamento bem montado, você pode sim. Mas se você só fazer uso da canetinha, vai trazer o benefício visual. Você vai olhar para o espelho e você vai gostar do que você vai ver. Mas tem alguns poréns aí. Você vai emagrecer. Tem gente que emagrece muito. Vou dar um exemplo, assim, bobo, que não aconteceu com ninguém, eu espero. Comecei a usar, em 2 meses, perdi 10, 12 quilos. Show de bola. Ótimo. Tá, mas você perdeu o quê? Mais gordura ou músculo? Tem esse problema. Tem muito. E o músculo é difícil de ganhar, mas muito. Então você tem que pensar bem e você tem que procurar pessoas especializadas para te ajudar nesse processo. Não é só tomar deliberadamente aí à vontade. Tá vendo? Você que está em casa e faz o uso desse tipo de medicamento, você precisa controlar-se. Não é só usar o medicamento, você precisa ter uma dieta, uma série de treinos e uma dedicação também pessoal, né? Porque eu acho que... Um comprometimento. Com a nova fase. Porque isso é importante para que você mude e avance. Isso é muito bom saber disso. Vamos para a próxima notícia agora. Vamos ver o que nós temos aqui para o nosso público. Osteomielite. O que é? Causas, sintomas e como tratar. Nossa, tá mostrando uma imagem aqui, essa imagem. Isso aqui me deu uma dor só de ver a imagem. Tudo que está relacionado ao joelho e aos olhos me assusta, porque é muito sensível, não é, doutor? Sensível, E o que é a nossa osteomielite? Então, a gente falou de um tema, né, muito popular, que era a condromalácia, e a osteomielite, ela já é um pouco mais raro, graças a Deus, mas acho que esse é o maior medo do ortopedista, que é uma doença muito difícil de tratar. Acho que o doutor Aônio também, na boca também pode acontecer, né? Então, a osteomielite, ela é uma infecção causada por bactéria ou por fungos que vai atingir o osso, né? E ela pode ser causada por alguns fatores, né? Em crianças, pode ser, por exemplo, uma infecção de via respiratória, uma amidalite. Essa bactéria pode correr a corrente sanguínea e se alojar em algum osso e ali desenvolver uma infecção local, né? Agora, a causa mais comum é por, às vezes, assim, sequela de fratura exposta, a pessoa, sabe, quebra o osso perfura a pele, ou senão lesões de pele muito profunda, pacientes que têm diabetes, têm aquelas problemas de vascularização, começa a ter aquelas úlceras. Então, feridas na pele pode ser uma porta de entrada para a bactéria se alojar no osso, né?
E tanto que fratura exposta é uma causa mais comum de osteomielite. Tanto que na ortopedia, uma das coisas que a gente preconiza na emergência, tratar da fratura exposta, não é só controlar o sangramento, mas é minimizar a chance da pessoa ter uma osteomielite, né? E os sintomas da osteomielite, né, assim, não é toda dor que você precisa achar que é osteomielite, né? Graças a Deus ela é mais rara, né? Mas geralmente a pessoa tem que ter alguma história, né, de alguma lesão local ali, mas ela começa a cursar com muito calor local, né? Além da dor ao pisar, andar, às vezes pode ser em membro superior, mas ela dá muita dor local e começa com uma vermelhidão, ela tem sinais locais ali que tá gerando uma inflamação, né? Pode ter casos que a pessoa tem febre, mas não é tão comum, até apesar de ser uma infecção, não é tão comum a pessoa ter febre. É uma febre local, né, digamos assim. O mais comum é essa febre local, né? E aí um estágio mais avançado começa a ter o tal da fístula, né? Que parece um furúnculo aí que não para de sair pus nunca, porque esse pus é drenado do osso, perfura a pele e fica drenando ali. O pus ele precisa achar um lugar para sair, né? E a osteomielite disso, como que ele acho que é assim, um dos maiores desafios, né? O doutor Aoni pode também falar da parte dele, mas para a gente da ortopedia é uma das doenças assim que tem um desafio muito grande para tratar. Por quê? Apesar de ser uma infecção bacteriana ou às vezes fúngica, a gente não consegue resolver a osteomielite do osso só tomando um antibiótico, né? Igual, por exemplo, uma pneumonia, uma amidalite ou infecção de pele, você vai tomar um antibiótico, vai resolver. Nesses casos de infecção de osso, a gente precisa fazer cirurgia, né? A infecção do osso, infelizmente, o antibiótico via oral ou venoso, ele não consegue matar essa bactéria que fica alojada, né, nessa cortical do osso. Apesar da medula óssea ser bem vascularizada, mas a cortical, essa parede do osso, não é. E a bactéria ela fica alojada ali e muitas vezes o antibiótico não consegue combater. E aí o tratamento é cirúrgico, a gente trata como se fosse um tumor, um câncer, né? A gente tem que ressecar esse osso que está afetado, né? Então, o diagnóstico já é feito também através da cirurgia, a gente tem que coletar pedaço de osso, mandar para o laboratório para saber qual que é a bactéria, ou se é fungo, né? Aí a gente também sempre é um tratamento em conjunto com o infectologista, a gente precisa que o infecto direcione os antibióticos, fazer o acompanhamento clínico. E é um tratamento prolongado. Geralmente vai fazer antibiótico por 6 a 8 meses. Nossa, aí, é bastante tempo. É bastante. É um desafio grande. Por isso que a gente toma muito cuidado, né? Em todas as cirurgias que vai envolver implante de osso, né? Porque uma das causas de causar osteomielite, às vezes a pessoa teve uma fratura ou instalou algum implante no osso. Esse implante pode infectar, né? E essa infecção não ficar só no implante, ela grudar na parede do osso. Aí você tem que fazer toda essa raspagem, tem que retirar esse osso contaminado. Tem que ficar alerta, então, para você não ter uma osteomielite. Mas que bom que é mais difícil, né? Não é uma coisa que vai mais difícil, assim, ao léu. Não é qualquer dor que é osteomielite, graças a Deus. Bom, vamos para a próxima notícia. O programa está chegando ao fim já, mas dá tempo de mais uma notícia. O mediano como zona de conforto. Um olhar sobre os adolescentes de hoje. O adolescente de hoje acha que quando ele está no meio termo já está bom e quer parar. É isso, doutora? O que está acontecendo com a juventude? Na verdade, é um assunto muito mais amplo, né? Porque, assim, na fase da adolescência acontecem tantas coisas que se ele puder, de alguma forma, buscar aquilo que for mais fácil, ele vai fazer. E aí eu vou trazer 2 lados da moeda, tá? O primeiro lado da moeda é aquele que todo mundo vai falar que eu tô passando pano, né? Então, assim, na fase da adolescência, a gente tem aí o estirão, a gente tem aquele crescimento que pode ser desordenado, então cresce a orelha, cresce o pé, tem aquela questão do corpo se transformando, eles ainda em aceitação, o bullying acontecendo em maior ou menor grau, porque é aquela questão de ser reconhecido pelo seu grupo como bonito ou bonita, aceitável ou não. Então é um desafio também social, emocional.
Não basta só a validação interna da família, falando, oh, você é bonitinho, queridinho da vovó. Até porque a família falando em nada é a mesma coisa. É, porque nessa fase eles querem também serem reconhecidos pelo grupo, né? Então, não é um momento também fácil para eles emocionalmente. É a época da paquerinha, né, doutora? Exatamente. É uma fase também onde eles não são mais os fofinhos da escola, onde, de alguma forma, a escola tem aquela adaptação mais da linguagem, de tudo mais. Os professores, eles têm uma abordagem um pouco diferente. Eu não estou dizendo aqui que as escolas deveriam ser, tá? Assim, totalmente... A vida vai ficando como ela é, vai preparando eles, de certa forma, para a fase adulta. É uma transição, querendo ou não. Então, já não é mais aquela fase muito lúdica. Não é muito a favor deles. É muito mais assim, ó, vamos lá, se vira, estuda um pouco. Não é aquela adaptação toda, né? Contar com o jeitinho deles. Eles não são mais realmente os cheirosinhos, né? Não é fácil também de você engolir, porque a criança pequenininha apronta alguma coisa, você vai lá, chama atenção, mas daqui a pouco você fala assim, mas é tão bonitinho, cheirosinho, deixa eu cheirar, tem cheiro de chiclete. O adolescente não. Ele já não tem, ele tem outros cheiros, né? Então, e aí a gente tem também um cérebro sobrecarregado com tantas mudanças, né, neurofuncionais no corpo e etc, e que, de fato, vai exigir deles um nível de energia diferente. Então, parte também daquela preguiça, do que a gente chama de preguiça deles também, é um desgaste energético muito forte. Então, pega esse cenário todo, né? E se a gente tiver dentro de casa uma cultura, uma educação que não preparou esses adolescentes para lidar com frustração, se eles não sabem ainda reconhecer um pouco do que é assim, olha, isso mesmo, ó, não, e é não mesmo, e aqui a regra é essa. Se eles não souberem lidar com regras, com dificuldades, militar, né? Então, a gente tem o quê? Muito mais dor nessa fase, certo? E aí, como é que eu lido com o desafio? Eu vou administrar até para sobreviver e eu vou buscar mais prazer. E se eu tenho dentro desse contexto a internet liberada, o celular na mão, o videogame liberado deliberadamente, não tem ninguém acompanhando, e ali eu tenho um ambiente de dopamina muito alto, onde o prazer é imediato, né? Então, cada clique dá dopamina. Então, gente, eu tenho ele fazendo o seguinte, olha, eu vou buscar o prazer mais rápido, onde é que eu tenho, e aí vai também para as compulsões, e aquilo que é mais difícil eu vou tentar administrar, porque eu vou evitar a dor, o nosso próprio corpo é assim. O que a gente precisa? De uma família presente, de uma família que traga essa inserção para falar assim, olha, meu filho, a vida é difícil mesmo, eu estou aqui do seu lado, vamos encarar junto, e eu não vou te dar a opção de correr daquilo que é difícil. Olha, meu filho, será que você está, por exemplo, em relação à escola, né, a questão da mediano? Olha, você sabe que você é boa em matemática, por que você está com essa nota aqui? Eu não estou te cobrando só pela nota, mas eu estou te cobrando pelo quanto você está se dedicando. Você acha que você está sendo honesto com você? Exato. A conversa precisa ser essa. Muito bem, muito né? bom ter a senhora aqui. E essa pegada. Quero que você volte para a gente continuar falando disso, porque falar de adolescente é sempre muito importante. É muito importante e tem muito tema. E agora eu quero saber qual que é o resultado da nossa enquete, qual é a solenidade da igreja, é marcada pelo Dia de Reis, que é hoje. A solenidade de Maria ou a Epifania do Senhor? A resposta é a Epifania do Senhor, que é a solenidade da primeira manifestação de Jesus ao mundo pagão, né? Ele chega ali naquele mundo pagão e os 3 reis magos vindos do Oriente manifestam a partir de hoje, nessa data muito importante para nós, cristãos católicos. Tem o resultado na tela aí? O pessoal de casa tá vendo? Eles vão receber, então, para a gente ter. Enquanto isso, eu vou agradecendo você que nos acompanhou. Mais um programa Bendita Hora, em mais uma tarde de muita sabedoria e conhecimento. E eu agradeço aqui aos nossos convidados, Dr. Reinaldo Cataiose. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo Volte convite. sempre. Obrigado aí a todos aí. O nosso joelho. Obrigado, Léo Malaquias. Obrigado, eu agradeço. Vamos começar 2026 treinando, viu? Vamos pra cima, gente. Bora. Obrigado, Luana Couto, por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. A música do que o doutor Aônio falou, ó, tá tocando, trem bala. Obrigado, doutor Aônio. Gratidão. Muito bom ter a sua presença Obrigado. no nosso programa. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Sexta-feira eu estou de volta para mais um Bendita Hora. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. No universo tão vasto e bonito é saber sonhar.